Sonhos de um cidadão comum da Amazônia. Artigo escrito por Samuel Hanan. Sou um cidadão amazonense, nascido em Manaus há 77 anos, e ainda guardo em minha memória o mais frequente conselho de meus pais, ambos nascidos no interior do Amazonas. Filho, estude, estude muito. O Brasil é o país das oportunidades e logo será um dos líderes mundiais. Ouvia isso numa época em que Manaus tinha menos de 100 mil habitantes e a população não dispunha de energia elétrica 24 horas por dia nem de água tratada. O serviço de esgotamento sanitário era precaríssimo e todas as crianças e jovens estudavam em escolas públicas. Hoje, já próximo dos 80 anos, tenho a convicção de que meus pais estavam absolutamente certos em relação à potencialidade do país. O Brasil é a quinta maior nação em grandeza territorial, rico em seu subsolo repleto de minerais, rico em fertilidade do solo, com a sexta maior população mundial, recursos financeiros abundantes e suficientes para alavancar o progresso e ainda o exuberante patrimônio natural da floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo e a região de mais significativa biodiversidade do planeta. A previsão dos meus pais só errou no tempo. Tantas décadas depois do vaticínio, o Brasil continua patinando na direção de país do futuro e se consolidando como a nação das oportunidades perdidas. Não por culpa de seu povo, mas pelos erros e omissão de seus governantes. O futuro é hoje. Meus estudos e experiência de vida me permitem a autoclassificação em uma categoria muito bem definida pelo escritor e dramaturgo paraibano Ariano Suassuna. O otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Apesar de tudo, ainda alimento o sonho de ver o Brasil fazer uma fundamental correção de rumo alicerçada na ética, na moral e na honestidade. 3 coisas que o dinheiro não compra. Mantenho a expectativa de o país levar ao cotidiano de todos os seus cidadãos os ensinamentos inseridos no hino nacional: liberdade, patriotismo e igualdade fraterna. Espero ainda ver a realização dos versos de Cazuza. Brasil, mostra a tua cara e eu não vou te trair, confia em mim. Esta canção é um retrato contundente da insatisfação social e política, permeada pelo sentimento de exclusão e desilusão, com as promessas de um país melhor que nunca se concretizam para todos. Minha geração assistiu ao Brasil governado por 23 presidentes diferentes, incluindo a junta militar de 1964 e 2 interinos. O país teve 7 moedas e 14 planos econômicos somente nos últimos 45 anos. Atingimos a maioridade democrática, entretanto, o abismo econômico e a concentração de renda entre os brasileiros continuam gigantes. O que aconteceu, então? Cabe indagar o que falta para a classe política, a imprensa, a sociedade, enfim, fazer uma reflexão profunda para enxergar que o processo político precisa ser alterado com urgência, dada a constatação de que não funciona. A retrospectiva dos últimos 35 anos comprova essa assertiva. Nesse intervalo, o país elegeu 5 presidentes da República de diferentes perfis e ideologias. Destes, 2 sofreram impeachment. Um, após 8 anos de mandato, foi denunciado, julgado, condenado e preso por corrupção. Teve posteriormente suas sentenças anuladas e voltou ao poder para o 3º mandato. Outros 2 saíram do governo pela porta lateral devido à baixíssima popularidade, e o último não conseguiu se reeleger pela inabilidade no governo e outras razões que agora não importam. O fato é que o país do futuro sofre no presente, conforme demonstram os indicadores sociais e econômicos. No Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, o Brasil caiu da 77ª posição em 2002 para a 88ª em 2023. No coeficiente Gini, que mensura a distribuição de renda, estamos estagnados há 35 anos na 6ª pior classificação no ranking mundial. Patinamos na educação, ocupando a 62ª posição no ranking do PISA, avaliação de matemática, língua portuguesa e conhecimentos gerais, entre 67 países avaliados, e agora, segundo o PNUD, Banco Mundial,
Também estamos pessimamente classificados em criatividade. Não há como deixar de citar o líder abolicionista Frederick Douglass, que escreveu: educação e escravidão são incompatíveis. O conhecimento torna o homem inadequado para ser escravo. A população vive com medo, porque o país é o recordista mundial em número de homicídios, com 46 mil mortos por ano. Ocorre um estupro a cada 6 minutos. Índice de 44.100 casos por grupo de 100 mil mulheres, a maioria crianças menores de 13 anos, além do alto índice de feminicídios. O trânsito violento registra a trágica média de 39 mil vítimas fatais por ano, e o avanço irrefreável das facções criminosas, em número superior a 70, domina territórios e presídios, controlando o tráfico de drogas e de armas, e decidindo quem vai viver e quem vai morrer. Por outro lado, as desigualdades regionais se perpetuam, em grande parte provocadas por políticas públicas equivocadas. Exemplo disso: a renda mensal per capita dos habitantes das regiões Norte e Nordeste, R$ 1.160, é 36% menor do que a renda média nacional, R$ 1.828. A diferença é ainda maior se comparada com a renda per capita mensal da região Sudeste, R$ 2.237. Os brasileiros, portanto, não são de classe única, mas de classes diferenciadas em função do local onde nasceram ou vivem. A concentração de renda é absurda, entre as 6 ou 8 piores do mundo. Hoje, 1% dos cidadãos mais ricos detém quase a metade, 49%, do total das riquezas do país. Cerca de 60% da população nacional vive com renda mensal bruta de até um salário mínimo, R$ 1.412, mesmo o valor dos proventos de 70% dos aposentados e pensionistas do INSS. Um degrau acima, temos praticamente 1/3, 32%, dos brasileiros com uma renda mensal que não ultrapassa 3 salários mínimos. O país vive à beira da estagnação. Nos últimos 35 anos, o crescimento médio do Produto Interno Bruto, PIB, foi de apenas 2,13% ao ano, muito abaixo dos períodos anteriores, pois, de 1965 a 1988, o crescimento médio foi de 6,05% ao ano, mesmo com uma carga tributária 45% menor que a de hoje. Esse, aliás, é outro entrave ao desenvolvimento. O Brasil está em 13º lugar entre os 30 países, com a maior carga tributária do planeta. Cobra muito, porém devolve pouco em serviços básicos como educação, saúde, segurança e habitação. É o 30º, o lanterna nesse quesito, no Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade, IRBES. Temos motivos ainda para nos preocupar com outros importantes indicadores. Em termos de liberdade econômica, considerando-se Estado de Direito, tamanho do governo, eficiência regulatória e mercados abertos, o Brasil ocupa a 127ª posição em um ranking de 186 países. Em liberdade de expressão, o país é apenas o 87º colocado, entre 161 países, no ranking elaborado pela organização não governamental inglesa Article 19. Quando se fala em corrupção, nosso desempenho é igualmente vergonhoso. Nos últimos 25 anos, o país caiu 35 posições no Índice de Percepção de Corrupção do Setor Público, elaborado pela Transparência Internacional. Saímos da 69ª posição para a desonrosa e catastrófica 104ª posição. Ignoram-se solenemente os ensinamentos do deputado Ulisses Guimarães, autor de uma verdadeira aula de patriotismo. A moral é o cerne da pátria. A corrupção é o cupim da república. República suja pela corrupção impune tomba nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Outro problema grave da nação é o gigantismo da máquina pública, um setor que, apesar de seu tamanho, é ineficiente. Seu enxugamento, sem comprometimento da qualidade dos serviços que oferece,
é possível mediante a redução de uma casta privilegiada e não concursada, que onera os cofres públicos, reduzindo os recursos destinados às atividades fim, estas sim, de interesse da população. Falta também maior controle dos gastos públicos, o que exige uma revisão urgente de prioridades. Hoje, o Brasil gasta entre 32% a 33% do PIB, carga tributária. Compromete outros 8% a 10% do PIB com o déficit público nominal. E ainda concede renúncias fiscais da ordem de 4,8% a 5% do PIB, sem observar os preceitos constitucionais de que tais renúncias devem ser concedidas para reduzir as desigualdades regionais e sociais. Tropeçamos também na competitividade, quesito no qual o Brasil tem a 6ª pior colocação entre os 67 países de maior expressão econômica no mundo. E nosso judiciário, apesar de altamente custoso aos cofres públicos, nos deixa apenas na 104ª posição, no ranking de 134 nações em eficiência judicial. E como se não bastasse, o Brasil insiste em apostar no equilíbrio das contas públicas somente por meio do aumento da carga tributária, solução que penaliza a população, notadamente a mais carente. Uma nação que tente prosperar com base em impostos é como um homem com os pés dentro do balde tentando levantar-se puxando a alça do balde, dizia Winston Churchill, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, em uma lição não aprendida por nossos governantes. Relembro as lições de meus pais e não quero ver meus sonhos transformados em pesadelos. Sigo acreditando no Brasil, convicto de que não faltam à nação recursos financeiros, humanos ou naturais. Temos todas as ferramentas necessárias. Mãos à obra. Samuel Hanan é amazonense e autor dos livros Brasil, um país à deriva, Caminhos para um país sem rumo, e coautor de Brasil, Que País é Este?, juntamente com o professor Ives Gandra Martins. Acesse o site samuelhanan.com.br.